Sobre 3 dicas para fazer alguém sentir saudades de você. Você vai entender exatamente o que faz alguém sentir saudade. Existe algo fascinante que acontece no cérebro humano quando a gente sente saudades. É algo que a pessoa simplesmente não consegue controlar. Algo que cria um vazio tão profundo e tão poderoso que a pessoa não consegue não apenas entender o que está acontecendo, mas ela não consegue parar de sentir sua ausência e sentir sua falta. E isso funciona de uma maneira tão intensa que é como se você estivesse morando lá nos pensamentos da pessoa. Vamos nos aprofundar sobre a psicologia por trás das saudades, tá? Como é que você faz a pessoa ficar pensando em você. Então, presta atenção, porque a melhor parte é que quanto mais você faz isso aqui, mais fácil vai ficando, beleza? Antes de te passar, pessoas que você chegou até esse vídeo porque alguém curtiu, alguém compartilhou. Então, já curte o vídeo, já compartilha, já se inscreva aqui, porque faz toda a diferença, beleza? Bom, seguinte, o que ocorre? Por que algumas pessoas elas são inesquecíveis, enquanto outras pessoas elas são o contrário disso aqui? Elas são esquecíveis. Esquecíveis. Por quê? Porque elas conseguem entender como criar esse impacto, criar esse efeito de saudades através da psicologia. Então, psicologicamente, existem algumas atitudes e algumas formas de fazer o sentimento de saudades surgir e uma outra forma que não, faz a pessoa perceber você como alguém que é esquecível. Então, o nosso cérebro processa saudades de uma maneira em que algumas pessoas se tornam mais memoráveis, mais inesquecíveis do que outra, e isso tem a ver com como o nosso cérebro funciona. Dito isso, eu já vou te passar a primeira dica prática para você fazer alguém sentir saudades. Se você quiser se aprofundar sobre isso, deixei um link na descrição do vídeo de um material gratuito para você baixar e também o link do treinamento completo. O link também está nos stories, destaques e, se você não encontrar, pode mandar mensagem privada, beleza? Tá aqui na descrição. Primeira dica, tá? A primeira dica é você utilizar a privação emocional, tá? Você vai criar uma privação emocional. O que ocorre? O nosso cérebro tem uma necessidade de conexão. Então a pessoa já estava acostumada com a sua busca de conexão. Só que quando você fica oferecendo essa busca de conexão gratuitamente, sabe o que vai acontecer? Com o passar do tempo, a pessoa vai desvalorizar isso. Então, quando você quer conquistar alguém, salvar um relacionamento e você fica dando atenção gratuita, essa atenção gratuita ela vale pouco, porque ela está disponível demais. Isso aqui é um princípio da psicologia da escassez. Então, quando você fica dando estímulos constantes, esse estímulo ele vai ter um baixo valor. Quando a pessoa volta e você fica lá disponível o tempo todo, sabe o que acontece? Você está fazendo o oposto disso aqui. Então, você vai ter que criar um efeito de privação emocional. Esse efeito da privação emocional, ele cria uma espécie de vazio. A pessoa vai perceber que ela está sendo privada de ter um contato frequente com você, porque você não está disponível o tempo todo. Então, você vai criar um certo vazio emocional porque você vai ficar ausente em alguns momentos. Você vai ficar em desconexão. Você vai fazer outras coisas, você vai viver sua vida. Entenda que quando você consegue fazer isso, falando de neurociência, tá? Você vai fazer, sabe o quê? Você vai ativar o sistema de recompensa do cérebro da pessoa, porque ela vai ficar desejando a sua presença. Então você vai começar a fazer com que a pessoa tenha até pensamentos recorrentes em relação a você. Quando você começa a criar esse primeiro efeito aqui, esse efeito de privação emocional, você vai privar a pessoa de ter contatos o tempo todo com você, você vai privar a pessoa de ter contatos frequentes com você, você vai utilizar o princípio da escassez, você vai se ausentar, porque aquilo que é disponível demais, pouco vale. Alexander, mas eu duvido que isso funcione, eu duvido que isso aqui possa funcionar. Então você está duvidando como o nosso cérebro funciona. E você está duvidando da psicologia da escassez. A psicologia da escassez ela já funciona há mais de século, tá? Então, recentemente, as pessoas começaram a entender isso aqui, e até no marketing, na propaganda, tem lá, últimas unidades, apenas hoje, psicologia da escassez. Quando você quer fazer com que a pessoa sinta saudades, sinta sua falta, sinta a sua ausência, você tem que criar espaço para isso. Então, ninguém vai conseguir sentir sua ausência se você está marcando em cima demais, e aqui entra essa primeira técnica, privação emocional, baseada no princípio da escassez. Você tem que fazer isso sem parecer que você está forçando a barra, tá?
Então você se afasta e vai cuidar de si, cuidar das suas próprias questões, beleza? Segunda técnica, segunda dica prática para fazer alguém sentir a sua falta: investimento emocional, é a lei do investimento. O que ocorre? Valorizamos aquilo que investimos mais. Escreve aí nos comentários: valorizo aquilo que invisto. Então imagina o seguinte: se você é uma pessoa que é fácil, a pessoa não precisa investir em você, sabe o que vai acontecer? Ela não vai te priorizar, te valorizar e não vai sentir saudades de você. Por quê? A pessoa vai valorizar quando ela investir mais. Então, vou te dar um exemplo aqui, tá? Se você tem algo que você conquistou com muito sacrifício, com muita dedicação, com muito esforço, a sua relação com isso é superior, tá? Se você tem algo que você conseguiu facilmente, sabe o que vai acontecer? Você não tem uma relação de muito envolvimento com isso. Então, toda vez que você direciona a pessoa a investir mais o tempo dela, a energia dela e até financeiramente em você, isso vai aumentar o vínculo de apego, a pessoa vai ficar mais apegada e mais envolvida em relação a você. Então, ela vai criando vínculos que levam a apego e envolvimento, direcionando para um compromisso mais profundo. Então, você tem que direcionar para que a pessoa possa investir. Como é que você faz isso, tá? Você vai, por exemplo, pedir para a pessoa fazer pequenos favores. Uma maneira prática de aplicar isso aqui. Segunda forma prática: pedir uma informação que a pessoa vai ter um pouquinho de trabalho para conseguir te dar essa informação. Segunda maneira prática. Terceira maneira: você criar um pouco de mistério e curiosidade para a pessoa ficar pensando em você e lá na frente você passa mais detalhes. Por exemplo, aconteceu algo bem interessante no meu trabalho hoje que me deixou super feliz. Depois eu quero te contar sobre isso. E acredito que você vai ficar feliz também quando souber. Beleza? Essa é uma frase que você pode utilizar. Uma outra maneira, tá? É você criar um projeto ou algo que vocês tenham uma espécie de parceria, que vocês juntos estão envolvidos nesse projeto. Beleza? Uma outra maneira, você criar uma perspectiva de um futuro compartilhado. Então, quando fizermos X, Y, Z, você fazer a pessoa vislumbrar o futuro em que você está no futuro da pessoa. Então, toda vez que você vai criando lacunas de investimento, a pessoa vai ficando mais envolvida, o compromisso vai aumentando em relação a você e o nível de cumplicidade e conexão aumentam, tá? Então, você vai ter que direcionar para que o investimento seja ampliado entre vocês. Pedindo ajuda, fazendo todas essas coisas que eu falei aqui, já vai te ajudar imensamente. E aí você tem que observar que tem vários níveis de investimento, tá? Por exemplo, pedir um pequeno favor é um nível baixo. Pedir algo que a pessoa vai ter que se esforçar muito é um nível bem alto de investimento. Você pode até dar um comando. Quando chegar em casa, me manda mensagens. Tenho algo que eu quero compartilhar com você. Quando chegar em casa, me manda mensagem que eu quero. E aí você cria algo que vai ser do interesse da pessoa. Beleza? Então, essa é a segunda dica prática que você vai utilizar. O princípio do investimento. Fazer a pessoa investir o tempo, fazer a pessoa investir os pensamentos, fazer a pessoa investir a energia dela. Beleza? Terceira técnica que você vai utilizar para fazer alguém sentir saudades e ir atrás de você é o espelho, o efeito espelho, tá? Travou aqui? Não, né? Tá. O efeito espelho, em que você vai criar uma espécie de psicologia onde a pessoa vai começar a querer ir atrás de você porque ela percebe que faz muito sentido estar com você porque você está buscando o seu alto valor, o seu crescimento. Então, o seu crescimento cria uma atração magnética. Então, quanto mais você cresce, mais atraente você é. Quanto mais você se desenvolve, mais atraente você é. Quanto mais independente fisicamente, emocionalmente, financeiramente, todos os sentidos você é da pessoa, mais atraente você é. Então você tem que direcionar a comunicação entre vocês para esse magnetismo, para que você consiga criar medo da perda. Então o que é o medo da perda? É aquela necessidade de, poxa, eu preciso me dedicar a essa pessoa porque eu posso perdê-la para alguém. Se você não tem uma evolução, se você não está evoluindo fisicamente, se você não está movimentando a sua vida, buscando desenvolver novas habilidades, se você não está amadurecendo, trazendo cada vez mais o seu melhor, sabe o que está acontecendo? Você não está tendo atitude de alto valor, pelo contrário, você está tendo atitude de baixo valor, como se sua vida girasse em torno da pessoa. Qual é o grande ponto aqui? Você vai fazer uma mudança temporária do investimento na pessoa, no relacionamento, vai trazer esse investimento para se fortalecer, trabalhar sua autoestima, sua autoconfiança, inclusive em relação ao seu amor próprio, enfim, elevar
Por quê? Quando você começa a ter uma atitude de alto valor, melhorando sua autoestima, sua autoconfiança, seu amor próprio, sabe o que acontece? A pessoa ela vai começar a ter questionamentos. Será que estou perdendo algo especial? Será que não seria melhor eu reconsiderar? Será que eu não posso perder essa pessoa para alguém e me arrepender? Então a pessoa ela vai começar a passar por uma série, a ter uma série de pensamentos que farão ela questionar até que ponto faz sentido ou não ela continuar tendo a atitude de te evitar, de se afastar, o que quer que seja. E mais que isso, tá? Ela começa a sentir saudades de você porque ela começa a ver um lado seu que ela não tinha visto antes. Então, se a pessoa começa, fato psicológico importante, tá? Se ela começa a ver um lado seu agora que ela não tinha visto antes e que é um lado magnético, atraente, sabe o que acontece? Essa pessoa ela vai começar a sentir saudades. Por quê? Sentir sua falta e sentir saudades, e esses sentimentos eles são potencializados quando a pessoa percebe que ela pode te perder e que vai fazer muito sentido para ela se reconectar com você. Correr atrás de uma forma que ela não resiste a aparecer nos lugares que você está, enfim. Você vai começar a perceber que isso aqui vai aparecer de uma maneira mais frequente, você vai conseguir ver isso claramente acontecendo. Beleza? Coloque em prática, depois compartilha comigo os resultados. Lembra de pegar o link que está aqui na descrição para se aprofundar. Se não se inscreveu no canal, inscreva-se e curta o vídeo. Lembra de comentar também o que você já colocou em prática sobre o que a gente está conversando aqui para eu trazer novos conteúdos para você. Acesse aí os links na descrição.